coisa, todos os estados nacionais que tenham surgido de movimentos de independência, que nem todo estado nacional, obviamente, é resultado de uma ruptura, né, no seio de uma unidade política, esse é o caso do Brasil. Quer dizer, o Brasil surge como um estado nacional a partir de sua separação de Portugal. Eu dizia então que todo estado nacional que surge de um processo de independência, de modo mais ou menos natural, acabará por conferir à história desse processo a condição de protagonista nas suas narrativas oficiais sobre o passado. Isso é mais ou menos natural. Acontece com praticamente todos os países existentes hoje no continente americano. A maioria deles surgida de movimentos de independência. Em todas as narrativas oficiais desses países, a história dessas independências terá um lugar central. No caso do Brasil, então, nós temos uma situação já de início bastante típica. E ao longo da aula de hoje, eu discorrerei basicamente sobre tipicidades e singularidades, né? Temos uma primeira tipicidade, né? Tradicionalmente, a independência do Brasil é vista como um grande tema. Todo mundo que passa pela escola aprende alguma coisa sobre a independência do Brasil, não é assim? Alguma coisa. Não significa que aprenda bem, né? Mas é um conteúdo obrigatório. Nem todo mundo que passa, enfim, por uma escolaridade fundamental, uma escolaridade média nesse país, aprenderá sobre o governo de Pedro o Grande na Rússia, não é verdade? Não, esse não é um tema obrigatório. A independência do Brasil é um tema obrigatório. Com isso, nós temos, então, que esse é um tema tipicamente inesgotável. Nós podemos argumentar que qualquer fenômeno histórico é passível de ter as interpretações sobre o mesmo renovadas com o decorrer da própria história, não é assim? Lógico, porque nós não trabalhamos com verdades absolutas, nós não trabalhamos com explicações definitivas. Nós trabalhamos com explicações provisórias, que são adequadas ou não de acordo com os critérios de legitimação do tempo presente que engendra aquela explicação e também com as condições de conhecimento dadas por esse tempo presente. Assim, o que nós pensamos sobre a independência hoje traduz de alguma maneira o que é hoje, né? Traduz o nosso tempo, traduz as formas, as condições de conhecimento histórico típicas do nosso tempo, né? E, obviamente, a prioridade maior ou menor que é dada a esse tema no nosso tempo. De todo modo, em se tratando de um grande tema, isto é, um desses temas centrais, tradicionalmente, nas narrativas historiográficas de um país, né, a independência varia de prestígio, ela tem épocas onde ela é mais estudada, tem épocas onde ela é menos estudada, mas, de algum modo, ela sempre está lá. Disso resulta, então, uma enormidade de trabalhos que, de distintas maneiras, tocaram no tema. O que torna, então, a tarefa de oferecer uma síntese, né, um pouco mais complicada, porque a pluralidade de estudos a respeito de um tema, geralmente, ela traz consigo uma proporcionalidade de dissensos, de diferenças de interpretação. Mais ou menos óbvio, não é uma regra absoluta, mas é algo natural. Uma grande quantidade de estudos sobre um determinado tema deve ensejar, então, uma pluralidade de posições acerca desse tema. Eu já vou direto a algumas conclusões. Começo a aula com algumas conclusões. A independência do Brasil é um processo histórico responsável, em larga medida, pela criação de fenômenos novos. É um processo histórico de forte teor inovador, a despeito
de suas muitas características de conservação, isto é, de manutenção, de preservação de fenômenos históricos, de estruturas sociais que existiam antes dela. Não se trata, então, de um processo a mudar por completo e subitamente toda a realidade, mas sim um processo responsável, fortemente, em larga medida, por conteúdos de inovação nada desprezíveis. O que existe, em alguma medida, graças à independência? Existe um Estado brasileiro, isso não existia antes da independência. A independência, isto é, a ruptura política entre Portugal e o Brasil se separando de Portugal e se constituindo, então, como uma unidade política, né, cria um Estado que não existia anteriormente. Esse Estado existe até hoje, com muitas diferenças aí, que passaram ao longo dessa história, de 1822 para cá, mas em larga medida, fenômenos que nós observamos cotidianamente traduzem a existência de uma estrutura política que foi criada nas suas bases essenciais pela independência do Brasil. Pronto, um sistema eleitoral, né? Um sistema eleitoral nacional. Né? Votamos, então, para representantes legislativos, executivos da nossa sociedade. O Estado brasileiro, então, se traduz, né, num momento, se materializa, melhor dizendo, num momento como esse, no momento de eleições. Esse Estado não existia antes de 1822. Né? Todo cidadão do gênero masculino, no ano em que completar 18 anos, deve se apresentar numa junta militar, não é assim? Deve se alistar no exército. Se tiver sorte, será dispensado. Né? Se tiver azar, deverá servir o exército por pelo menos um ano. Né? E se for excêntrico, continuará servindo o exército. Né? Enfim, como quer que seja, né? Essa obrigação, né, que todo indivíduo do sexo masculino, né, tem que cumprir no ano em que completa 18 anos, traduz, então, né, a existência de algo que poderíamos chamar de exército brasileiro. Esse exército não existe antes da independência, ele é criado com um fator correlato ao Estado Nacional Brasileiro. Pronto. Eu poderia multiplicar os exemplos aqui, né? Os exemplos, então, né, do presentismo de algo que, repito, em larga medida deve sua existência ao processo de independência. Isso por si só já bastaria, então, para tipificar o processo como um processo da maior importância, de grande e duradouro impacto na história de um país. Decisivo, inclusive, para a criação desse país como uma unidade política. Nós já tivemos aquela aula lá sobre a ideia de Brasil no século XVIII, e lá eu falei várias vezes, né? Não existe uma identidade brasileira, não existe uma unidade brasileira definitiva, estável, que não seja, de alguma forma, uma criação, né, do próprio aparato imperial português, que não seja parte do Império Português. Não existe nada com vida própria, completamente própria em relação a Portugal, chamado Brasil, não é? Ora, a independência, então, consagrará a existência não apenas, então, de uma forma de organização de uma sociedade, mas também formas de auto-identificação dessa sociedade, formas de reconhecimento dessa sociedade, dos indivíduos a comporem essa sociedade, da parte de outros indivíduos e de outras sociedades. Cria-se uma nacionalidade brasileira. Né? Isso não existia antes de 1822. Não existe de imediato em 1822, mas deve a sua existência a essa organização política do Brasil como algo separado de Portugal, rompendo, portanto, com a manutenção da organização política majoritária até então existente, que era esse Império Português ou monarquia portuguesa, enfim, existem alguns sinônimos
que identificam algumas pequenas diferenças, não vou entrar nesse detalhamento aqui hoje. Cria-se então, pessoal, uma nacionalidade brasileira, que se revela então, né, em comportamentos sociais, em práticas sociais, que se reproduzem ao longo do tempo e que se fazem presentes até hoje. Num plano muito concreto, a nacionalidade brasileira, né, sim, ela soa como uma abstração, né? Não, mas o que é ser brasileiro? Sim, deixando de lado momentaneamente as psicoses individuais de cada um de nós, né, porque todos nós as temos, né, deixando de lado as idiosincrasias, deixando de lado, enfim, aspectos individuais do nosso relacionamento com isso, que genericamente se chama de Brasil, alguns dados são muito objetivos, são extremamente concretos. E nessa condição é possível rastrear a história dos fenômenos que esses dados revelam. Somos obrigados a votar, né, pelo menos quem for maior de 18 anos, quem for maior de 16, mas menor de 18, pode ou não votar, não é assim? Porque somos cidadãos brasileiros. Então uma prática, como por exemplo a prática do voto, que alguns insistem em chamar de direito, mas trata-se na verdade da obrigatoriedade do voto, né? Ora, direito do voto, sim, é o direito de ser obrigado a votar, né? Como quer que seja, esse direito barra obrigatoriedade, né, define o pertencimento de cada um de nós a uma nação brasileira, assim como a obediência de outras leis às quais estamos sujeitos, assim como formas simbólicas de pertencimento e que tem uma tremenda eficácia, não é verdade? Sim. Um exemplo banal aqui. Vai lá a seleção brasileira jogar, aí quem nunca ligava para futebol passa a se importar minimamente com o negócio, porque é o Brasil em campo, não é verdade? A ostentação simbólica desse corpo nacional está nos esportes. Está também numa atitude, por exemplo, como cantar o hino, né? É muito significativo, então, que esses símbolos nacionais, cores, hino, né, enfim, imagens, elas sejam manipuladas a bel prazer, né, da parte daqueles que querem identificar interesses próprios como interesses supostamente coletivos. Mas a tentativa de identificação de um símbolo nacional cujo ativar, né, desperta sentimentos supostamente elevados de pertencimento a essa nação, estou me referindo a cantar o hino, né? Esse hino, então, ele é propositalmente identificado com uma causa político-partidária, né? É uma manipulação interesseira do hino nacional, né? Então, nós cantamos o hino porque nós defendemos o Brasil. Aí, obviamente, se o outro não canta, ele não deve estar defendendo o Brasil, né? Então, perdeu a causa do Brasil e não perdeu um partido político. Essa é uma operação mais ou menos banal, né? Assim como outro dia eu vi isso daí, enfim, é que a gente vai já adquirindo uma certa experiência e não se surpreende mais com essas coisas e tal. Mas eu vi uma bandeira que a muito custo eu identifiquei como sendo um time de futebol daquele colega ali que estava com aquela camiseta e tal, né? Preto e branca e tal, né? Então, esse time aí tinha uma bandeira, né, que era assim, verde e amarela com esse símbolo aí no meio, né? Safada beça essa bandeira, né? Como se nós, palmeirenses, são paulinos, santistas, né, fôssemos torcer para os caras lá em Tóquio porque eles são o Brasil, né? Isso não faz sentido nenhum, né? Então, vocês sabem que isso não vai acontecer, mas aí bota lá então a bandeira dos caras verde e amarela, mesclando, né, o símbolo de um time de futebol, de um clube, com um símbolo nacional. Ora, a nação brasileira não existia antes de 1822. Ela passará a existir em larga medida em decorrência do processo de independência. É só com a organização, então, de um Estado do Brasil, separado do Estado de Portugal, em muitos aspectos contrário ao Estado de Portugal, não em todos, mas em alguns, é que pode surgir a ideia, então, de pertencimento a um Estado que seja, ao mesmo tempo, a ideia de pertencimento a uma nação. Estado e nação são fenômenos distintos historicamente, mas que muitas vezes, tradicionalmente, se mesclam e se associam, mas são coisas diferentes. O Brasil pode ser, portanto, um Estado, o Brasil pode ser também uma nação.
um Estado e uma nação brasileiros que não existiam antes da independência. Eu pergunto a vocês, ora, pode-se esperar então de um processo histórico resultados mais expressivos do que esses? Difícil imaginar, hein? Sim, talvez resultados comparáveis. Mas eu repito, a independência do Brasil criou um Estado e uma nação. É muita coisa. Estado e nação que existem até hoje e que não deixaram de existir seriamente em nenhum momento, aliás, deixaram de existir seriamente, não deixaram de existir em nenhum momento e não estiveram ameaçados seriamente em nenhum momento a partir dos anos de 1830, de 1840. Até então, e isso corresponde grosso modo ao chamado período regencial, que se inaugura com a abdicação de Pedro I em 1831 e vai até 1840, que é o reconhecimento da maioridade forçada, claro, de Dom Pedro II, início do segundo reinado. Esse período regencial, com alguma flexibilidade, é uma fase de consolidação do Estado e da nação brasileiros. Desde 1840, 1840 e pouco, nunca deixaram de existir esses dois fenômenos. Voltando ao início da minha exposição, algo semelhante se observa em muitos outros países que devem a sua existência histórica, então, a processos de independência. Tomemos, então, o caso de um país como a Colômbia. Pronto. Não existia nação colombiana antes da independência, não existia um Estado colombiano. Existia um novo reino, um vice-reino, vice-reino de Nova Granada, criado e recriado em duas ocasiões ao longo do século XVIII, como parte, então, da monarquia e do Império Espanhol. Antes do século XVIII, então, aquilo era parte do vice-reino do Peru. Não existia um Estado autônomo e independente nessa região, autônomo e independente em relação à Espanha. É só com um processo de independência ocorrido mais ou menos na mesma época, no mesmo contexto, certamente, que o processo de independência do Brasil, que surge, então, um Estado, no caso, uma república da Colômbia, e que surge, então, uma nacionalidade correlata, uma nacionalidade colombiana, que também não deixou de existir em nenhum momento desde a sua criação. Isso é válido, então, para o Chile, isso é válido para o Paraguai, isso é válido para o Peru, é válido para o México, é válido, enfim, inclusive para países que se formaram posteriormente a esses estados nacionais do continente americano. Tomemos, então, o exemplo da Alemanha, ou o exemplo da Itália, que tem uma formação ocorrida, uma formação estatal nacional, ocorrida algumas décadas depois do Estado Nacional brasileiro. Alguns argumentariam que já existiam elementos nacionais germânicos, germânicos certamente mais do que itálicos ou italianos, Mas como quer que seja, essa associação entre um Estado nacional e uma identidade nacional, nesses países, é recente, proporcionalmente recente aos seus processos respectivos de configuração estatal nacional, que é nessa segunda metade do século XIX. Tudo bem até aqui, pessoal? Por que eu já começo por aí? Porque isso me permite, então, conectar esses resultados da independência com possibilidades de análise e, finalmente, então, com as linhas mestras dos acontecimentos, dos eventos do período. Bem, não há motivo nenhum, então, para nós acreditarmos, quer dizer, não há nenhum motivo, sempre tem algum motivo se as pessoas acreditam nisso, Afinal de contas, essa crença coletiva e arraigada certamente não se deve às já referidas anteriormente psicoses e idiosincrasias individuais, Mas sim há uma aceitação social muito forte de que a história do Brasil ela é desprovida de grandes acontecimentos, de grandes convulsões e de grandes transformações. É um verdadeiro topos autoexplicativo do Brasil, uma suposta passividade da história brasileira, dos agentes históricos brasileiros, atuantes, então, em processos importantes, e atributos supostamente conservadores desses grandes processos da história do Brasil. As pessoas acreditam nisso.
as pessoas elas têm algumas razões, aí já estou retificando, para acreditar que nada de muito importante ocorreu na história do Brasil. O que enseja, por seu turno, determinados preconceitos em relação à história do Brasil, né, e que não encontram respaldo como explicação direta, apenas como objeto de análise, da parte de investigadores da matéria, de investigadores profissionais, de investigadores acadêmicos.